Talvez você nunca tenha ouvido falar no termo cultura do cancelamento. É uma forma de boicotar uma pessoa. Mas certamente você conhece alguns dos rostos dos que foram cancelados. Acho que as mídias sociais têm um papel muito grande nisso. Comecemos com algum contexto. Geralmente é uma figura pública ou celebridade que fez algo que as outras pessoas pensam ser objetável. E também pode ser alguém como eu e você. ...150 escritores e acadêmicos, incluindo J.K. Rowling, assinaram uma carta aberta pedindo o fim da cultura do cancelamento ao redor de assuntos controversos e defendendo a liberdade de expressão. A carta alerta para uma intolerância de visões opostas e uma tendência para humilhação pública, que tem levado as pessoas a serem demitidas e colocadas numa lista negra por emitirem suas opiniões pessoais. Primeiro de tudo, eu tenho a carta aberta aqui, e cerca de 150 ativistas, escritores, acadêmicos, e aqui eles denunciam o que chamam de restrição do debate. Por que isso é tão importante e por que agora? Isso agora tem se tornado desenfreado na esquerda. Essa ideia de que você não permite expressões que sejam de algum modo conservadoras. Isso começou com Herbert Mancusi, que escreveu um artigo chamado Tolerância Repressiva. Obviamente, esta é uma contradição de termos, e ele escreveu esse artigo em 1966, que as visões dos conservadores teria que ser suprimida e apenas as ideias de esquerda seriam permitidas. É algo orwelliano que está sendo implementado agora. A cultura do cancelamento precisa ser atacada de todos os lados. Então ela fez esse post, publicou uma matéria e colocava ali no título pessoas que menstruam. E aí ela disse o seguinte: pessoas que menstruam? Eu acredito que existe uma palavra para essas pessoas, me ajudem. Aí ela fala woman, a palavra para ela seria woman, mulheres, né? Acontece que algumas mulheres e mulheres trans não menstruam, nem por isso deixam de ser mulheres para muitos. Então muita gente começou a dizer que J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, é transfóbica. Mulheres menstruam, homens, por óbvio, não. Mulheres biológicas menstruam, mulheres trans não vão menstruar porque nasceram com o corpo de homem. Nessa confusão entre sexo biológico e a autoidentidade sexual, que eu não tenho nenhum problema como o Pondé, mas isso se complica na ação. A gente tem, por exemplo, para dar um exemplo factual, uma mulher que é campeã de MMA, que soca uma mulher trans, que nasceu um homem, que tem um corpo formado pela testosterona de um homem, que levou uma outra mulher a ter uma concussão cerebral quase indo à morte. Ou seja, é um homem, do ponto de vista biológico, batendo numa mulher e tendo que ser aplaudida, inclusive, por feministas identitárias. Uma mulher sendo agredida por um homem, ou seja, um desnível total. Okay. Então, é uma confusão etimológica, é uma confusão semântica que gera confusões exatamente factuais. E a questão da J.K. Rowling ser cancelada, entre aspas, está exatamente no bojo da questão da guerra cultural e essa hegemonia pseudo-progressista, que as pessoas se colocam no lugar de vítima e massacram a outra, e a outra não pode responder à pessoa massacrada, porque não faz parte das vítimas preferenciais que se julgam na prerrogativa de massacrar quem quer que queira, por não se adaptar ao seu discurso hegemônico. First we had transgender. Primeiro tivemos os transgêneros, homens que se identificam como mulheres e mulheres que se identificam como homens. Eles são os que afirmam o seu gênero oposto de suas certidões de nascimento porque sentem que estão presos no corpo errado. Como sociedade, nós aceitamos isso. Então tivemos transracial, como Raquel Dolezal, a mulher branca que finge ser negra, que afirma que ela não está fingindo ser negra. Ela é negra porque ela se sente negra. Ela é uma mulher negra presa no corpo de uma mulher branca. Ela é transracial. Ela disse. Como sociedade, aceitamos isso como maioria. Depois de transgênero e transracial, temos transdeficiente.
E isso é realmente confuso. Pessoas fisicamente saudáveis que sentem que elas deveriam ter nascido deficientes. Um homem na Inglaterra cortou seu braço porque ele se sentia como um amputado. Uma mulher na Carolina do Norte colocou soda cáustica nos seus olhos porque ela se sentia cega, transgênero, transracial e transdeficiente. Adivinha o que vem depois? Um homem adulto colocou um anúncio na internet querendo uma babá porque ele se identifica como um bebê. Veja, não se pode inventar essas coisas. Ridículo, talvez. Mas quem é que decide como nos sentimos? Se porque um homem pode ser uma mulher porque ele se sente como uma, e se uma pessoa branca pode ser uma pessoa negra porque ela se sente como uma, e se uma pessoa saudável pode se mutilar porque ela se sente deficiente, e um homem adulto pode ser um bebê porque ele sente infantil. Onde é que isso acaba? Isso é algo para os esquerdistas pensarem antes deles, forçarem os limites da política de identidade para além do ponto de retorno. Quando você sacrifica objetividade e realidade, como transgênero, transracial, transdeficiente, transespécie, transidade, você recebe insanidade cultural. Gone with the Wind, one of the most popular films in history. Another relic of a tainted past pulled down, this time by streaming platform HBO Max. The film, set during the American Civil War, depicted contented slaves and romanticized the Confederate South. HBO Max says its removal is temporary. The film, made in 1939, will return with a O filme ele vai retornar de acordo com o porta-voz da empresa. Então eles disseram assim, E o Vento Levou é um produto de seu tempo e contém alguns dos preconceitos étnicos e raciais que infelizmente têm sido comuns na sociedade americana. Essas representações racistas estavam erradas na época, estão erradas hoje, e sentimos que manter esse título disponível sem uma explicação e uma denúncia dessas representações seria irresponsável. E aí eles dizem que vai voltar esse conteúdo em algum momento, não deram data, com uma discussão do contexto histórico. Vemos esta outra forma de moralidade, não totalmente diferente em alguns de seus aspectos, que é a fim de se ser uma pessoa boa, de ser visto como uma boa pessoa. Em sociedades como Austrália e Inglaterra, você precisa enfatizar, por exemplo, que você é antirracista. Como se todo mundo na sociedade fosse profundamente racista e você é uma das poucas corajosas almas ainda dispostas a lutar contra o racismo. Você precisa se apresentar como estando inteiramente do lado das mulheres em toda e qualquer circunstância e realmente falar muito sobre isso. Se você é homem, enfatize as suas credenciais feministas. Uma tendência que você sabe por ter lido A Loucura das Multidões, eu sou densamente cético a respeito. Você precisa falar sobre os LGBT o tempo todo, ao menos o tanto quanto possível. Assim como algumas outras coisas que se possa acrescentar, como o verde, e talvez algumas outras coisas. Se torna o que você enfatizar a fim de mostrar que é uma boa pessoa. Isso, no final, eu percebi, se tornarão barricadas as quais me tornei e estou muito preocupado com isso, porque elas não podem aguentar o peso. Em algum ponto, quero dizer, eu sou um ex-bolchevique. E há duas coisas sobre isso. Uma é que eu tenho muito sobre o que me sentir culpado, e segundo que isso me dá insight sobre a política da natureza da esquerda moderna que a maioria não tem. Uma das coisas que eu fiz quando eu era um socialista revolucionário era tentar impedir as pessoas de exercitarem a liberdade de expressão e pensamento. Isso acontecia naturalmente comigo porque eu acreditava que o que eu pensava e desejava era tão bom que qualquer um que discordasse de mim devia, pela sua natureza, ser maligno e merecia ser silenciado. E este é o problema. A crença geral de esquerda, sustentada pelas elites da maioria dos países ocidentais,
é também uma crença na sua própria virtude. E se você crê muito, fortemente na sua própria virtude e a base da sua virtude é apenas uma caricatura da justificação pela fé somente, você é uma boa pessoa porque você sustém certas opiniões e, portanto, se você sustém outras opiniões, você é uma má pessoa. E penso que isso torna o diálogo quase que impossível se você pensa que o seu oponente é mau. Não apenas errado, mas mau. Por que você ouviria o que eles dizem? Bem, eles não ouvem. A minha visão é que os direitos dos LGBT, direitos iguais para as mulheres, direitos iguais para as pessoas qualquer que seja a sua raça de origem, é um resultado final muito desejável. Mas é um resultado final do liberalismo, num bom sentido como podemos entendê-lo. Mas é uma fundação hedionda. Por quê? Por duas razões em particular. A primeira é que todas essas bases para uma nova moralidade possuem intenso atrito entre elas mesmas. Como eu indico no capítulo sobre os transgêneros, trans e mulheres possuem um intenso atrito como reivindicação de direitos, pelos motivos que expliquei. Trans e gays possuem intenso atrito entre eles. Por razões que eu descrevo no A Loucura das Multidões, mas há uma segunda razão também. É que todas essas coisas sobre as quais temos, em sociedades como a Austrália, tentado basear a moralidade, são elas mesmas componentes muito mais instáveis do que estamos dispostos a admitir. As causas que eles adotam e as coisas das quais eles exigem proteção contra as críticas, todas elas têm as características específicas de que elas são hostis às antigas, particularmente às antigas sociedades cristãs protestantes. Cada causa que eles defendem é uma que não é realmente compatível com uma dessas. Eles, então, muito espertamente, é uma espécie de judô verbal, onde eles usam a força de seu oponente contra eles mesmos. Eles provocam, e isso tem sido particularmente importante na questão dos homossexuais e do casamento gay. Eles provocam os conservadores a atacarem essa ideia, para que então eles possam retratar estes conservadores como preconceituosos, que desejam fazer das outras pessoas miseráveis. É uma base para a loucura. Quando as pessoas dizem a comunidade gay, de quem é que você está falando? É tipo, as mulheres pensam isto, é mesmo? 50% das espécies concordam em alguma coisa. Os negros dizem isto. É mesmo? Deixe-me colocar de outra maneira. Se alguém disser, eu amo a classe trabalhadora. Quem? Eu amo a classe média. Quem? Eu amo a classe alta? De quem é que você está falando? E por que estaríamos caindo nessa interpretação da sociedade como que dependendo unicamente ou primariamente em grupos de interesse baseados em gênero, sexo, orientação sexual, raça e um pouco mais? Por que você estaria fazendo isso? Por que estaríamos retirando o individualismo dos indivíduos? É preciso ter coragem para não seguir a multidão. Eu não sou particularmente dado a autoelogios. Eu conheço as minhas falhas melhor do que a maioria das pessoas, e graças a muito YouTube, eu também sei como me pareço, e vaidade é difícil para a minha posição. Uma coisa eu direi, é que eu tenho, talvez seja um instinto que tenho desde a infância, talvez um dom dado a mim, não algo que eu reivindico o crédito, mas eu não sigo as multidões, mas a maioria das pessoas sim. Elas fazem isso e são felizes dessa maneira. Entre outras coisas, há uma diferente interpretação da sociedade que se destina, portanto, a segregar e separar as sociedades como você e eu as entendemos. Para que a afiliação primária das pessoas não seja, por exemplo, eu sou australiano ou eu sou inglês, mas ao invés, eu sou um membro da comunidade LGBT na maior área de Sydney, por exemplo. Você pode prever com 100% de certeza as pessoas que incentivam isso. As pessoas apanharão a última reivindicação de um grupo de interesse e se aproveitarão disso. E sempre são pessoas, que no passado tinham outra maneira de atacar as nossas sociedades. Tinham uma visão marxista radical do mundo, por exemplo.
Chegamos a Antônio Gramsci, que foi um dos primeiros e mais inteligentes comunistas a entender que o experimento soviético falhara há muito tempo em 1920. Ele entendeu que a classe trabalhadora civilizada da Europa Ocidental nunca iria engolir esse tipo de coisa. E a solução seria uma enorme revolução cultural antes mesmo que eles conseguissem. As suas ideias tiveram raiz, particularmente no grande partido comunista sulista da Europa, o seu próprio inicialmente, nos anos finais do Império Soviético. E começou a se espalhar para além dos partidos comunistas, para a esquerda em geral. As ideias de revolução cultural, moral e social, e não pela derrubada violenta, nem pela ditadura do proletariado, nem mesmo pelo confisco ou sequestro de indústrias e bancos, mas pela captura através de uma longa marcha das instituições, dos estúdios de televisão, das universidades e jornais, das editoras e escolas. E então, após 30 ou 40 anos disso, você controlaria praticamente toda a mente pública. E você seria capaz de conseguir praticamente tudo o que quisesse. É inteligente. E você tem de reconhecer isso a essas pessoas. Uma certa admiração pela infindável determinação deles. Uma profunda crença no que eles querem. Eles são sutis e fizeram essa organização muito inteligente para conseguirem isso. Tem sido uma revolução muito bem executada e eles aprenderam com a história. Uma coisa que eles não aprenderam, que eu desejava que aprendessem, é que eles estão errados, mas eles aprenderam como estar errados melhores. E é por isso que temos que temê-los tanto. Sabemos disso com a questão verde, onde, e de novo, como as questões de direitos que eu escrevi neste livro, eles têm êxito porque não é que estejam tratando de nada. O movimento verde tem algo com o ambiente e com o nosso planeta. Mas tem esse horrível interior vermelho que continua a se expor como desejando não uma relação melhor entre nós mesmos e o ambiente, mas, por exemplo, o fim do capitalismo. E é o mesmo com isso. Eu expus em cada um dos capítulos. As pessoas que fazem repetidamente e desesperadamente, claro que eles acreditam, por exemplo, que ser uma mulher devia ser meramente o primeiro passo de uma missão maior para derrubar o capitalismo. Eu não creio que a maioria das mulheres estão a bordo disso. Mas que ao invés ficariam surpresas por estarem sendo utilizadas dessa maneira. Mas isso é muito claro e explícito. Eu citei os estudiosos e autores que têm estado a promover isso por anos. Este é explicitamente o objetivo. E é por isso que eu digo que você pode sempre prever exatamente quem irá prolecionar na última reivindicação. Quando, por exemplo, um grande homem barbudo, com genitália masculina, vence a competição feminina de levantamento de peso, você pode prever com 100% de certeza quem irá dizer, e daí, qual o problema com isso? E as pessoas que irão dizer, não estou certo se Clive. O grande levantador de pesos devia estar vencendo a categoria feminina. Você pode prever. E as pessoas que dizem, por que você tem um problema com isso, preconceituoso? São sempre as mesmas pessoas que acreditaram no passado que nossas sociedades precisavam ser moldadas de outra maneira. E agora eles querem fazer dessa maneira. Cultura do cancelamento. A ralé de fracassados que fazem alvo das pessoas, que ao contrário deles, criam coisas que as pessoas se importam e gostam. A cultura do cancelamento é definida estreitamente por boicotar algo objetável. Agora, muito mais do que isso. É vergonha pública pela multidão com o propósito de humilhar uma pessoa até que suas carreiras sejam arruinadas. A cultura do cancelamento é uma cerca elétrica, vista apenas pela gentalha que a colocou ali. E Deus te ajude se você for na direção dela. E como a cultura do cancelamento está atingindo a eles, os esquerdistas, eles agora tomam uma posição. J.K. Rowling e 150 outros escritores de esquerda assinaram uma carta aberta exigindo o fim da cultura do cancelamento. Eles estão apavorados. Entenderam que a multidão está finalmente chegando perto deles. Até agora, eles nunca levantaram um dedo, eles estavam seguros. E muitas dessas pessoas estão literalmente seguras. Mas uma vez que um contrato de livros possa estar em perigo, temos esse bando assustado. Mas ainda assim, bom para eles, mesmo que a carta pareça um pouco covarde. Nela, eles afirmam que querem acabar com a cultura do cancelamento porque a sua existência ajuda ao Trump.
Mas por que dizer isso? Porque eles querem justificar essa carta sem chatear a multidão. Eles estão tentando dizer para eles: vejam, se vocês, pessoal, continuarem a cancelar as pessoas, o Trump vai ganhar. Então eles, na verdade, não estão se opondo ao inimigo, mas apenas suplicando para eles.